A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo Jesus, né? Como o Senhor Jesus diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, né? Porque a paz do mundo, ela é falsa, né? Mas a paz de Cristo, ela é verdadeira. Então, que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, né? Neste propósito de oração, de jejum, de leitura da Palavra de Deus, né? Onde nós hoje vamos estar lendo nesta madrugada o livro de Salmos, capítulo 119 e o versículo 33. Cumprirei a tua lei de todo o coração, né? O salmista falando, escrevendo, ele diz, né? Cumprirei a tua lei de todo o coração, né? De todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Ou seja, nós devemos se esforçar para cumprir, para obedecer a Deus, a palavra do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração, né? Para não pecar contra ti, Senhor. Então, este é a palavra que Deus quer que nós coloquemos em prática na nossa vida. O versículo 33, o Senhor escrevendo, ele diz, o salmista: ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dai-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a fidelidade. Faz com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo, como prometeste. Eu sou teu servo, cumpre a promessa que me fizeste, a promessa que fazes aos que te temem. Livra-me dos insultos, dos que me causam medos. Os teus julgamentos são bons, e eu quero muito obedecer às tuas leis. Conserva-me vivo, pois tu és justo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? A lei de Deus, ela é justa, ela é verdadeira, né? Deus, ele não aceita suborno, ele é o justo juiz. Ele está no controle de tudo, né? Tudo foi feito por ele e para ele. Toda a honra e toda a glória só a Deus pertence, meu amigo, meu irmão. Por isso que o salmista, ele escreve aqui: Senhor, eu quero guardar os teus mandamentos no meu coração. Eu quero guardar as tuas leis, né? As leis divinas, as leis de Deus, né? O princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, né? O ser humano que ele não teme a Deus, que ele não guarda os mandamentos de Deus, ele leva uma vida sem a presença do Senhor. Porque o principal de tudo é nós temermos a Deus, né? Ter temor ao Senhor, não é medo não, é temor. Temor à sua palavra, aos seus mandamentos, seus ensinamentos, para que nós possamos ter uma vida na presença do Senhor, enquanto estivermos em cima deste pó, dessa terra. E como é que você vai aprender as leis de Deus, né? Os princípios do Senhor, né? Como é que eu e você vai aprender? É lendo a Bíblia Sagrada,
lendo a palavra de Deus, né? Buscando o conhecimento das coisas de Deus. Agora, se você é uma pessoa que não tira um tempo da nossa vida para orar, para clamar a Deus, para pedir a Deus misericórdia, para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Então, muitas vezes as pessoas elas têm tempo para tudo na sua vida, né? Ela tira tempo para tantas coisas em vão, coisas que às vezes não traz benefício nenhum para a vida delas, mas ela não tira um momento para buscar a Deus, para se chegar a Deus, né? Para ter um momento para servir ao Senhor com alegria, louvar a Ele, adorar a Ele, ser grato ao Senhor por tudo. Às vezes nem orar ela ora, né? Ela amanhece, ela não agradece, ela vai dormir, ela não ora pelo dia que Deus já deu a ela, a gratidão a Deus, né? Então, por isso que o salmista ele diz aqui, ó Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre as seguirei. Dai-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. O entendimento, né? O conhecimento das coisas de Deus. E como é que eu e você vai aprender a conhecer as coisas de Deus? Lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra de Deus, orando a Deus, tirando o seu momento para buscar a presença de Deus, pedir a Deus sabedoria, conhecimento para vencer este mundo mal que nós estamos vivendo aí, né? As maldades, as perversidades, onde muitos hoje não tem mais nenhum temor a Deus, o ser humano, ele não tem mais obediência ao Senhor, não. Eles preferem viver a prática da maldade de que praticar a palavra de Deus, o ensinamento do bem, das coisas do Senhor Jesus, né? Aquilo que o Senhor, quando veio à terra, Ele ensinou, né? A amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão e a sua gratidão. Então eu e você, meu amigo, meu irmão, temos que se esforçar para aprender as leis do Senhor, para aprender os mandamentos do Senhor, para que nós possamos ser mais abençoados por Deus, né? Através da obediência, porque Deus não quer de nós sacrifício, né? Não, Ele quer de nós obediência. O que é que adianta tanto sacrifício e se não houver obediência a Deus? O temor à palavra de Deus, o temor, guardar os ensinamentos do Senhor Jesus, colocar em prática no nosso dia a dia da vida, né? Que nós vivemos nesse mundo, o ensinamento da palavra de Deus. E o salmista ele diz mais assim, não me deixes ficar pensando em coisas sem valor, né? Quantos pensamentos vêm na nossa mente que não tem valor nenhum. Não tem valor para a família, não tem valor para o próximo, não tem valor para nós mesmos, né? Setas malignas, pensamentos sem valores. E muitas vezes as pessoas, né, elas põem em prática aqueles pensamentos maus, setas do diabo na sua vida e terminam, né, colhendo as consequências daqueles pensamentos inúteis e mal que elas deixaram se levar, deixaram o inimigo plantar no seu coração, na sua mente, a semente do mal. Por isso que o salmista, ele pede aqui, que Deus os livre dos pensamentos inúteis, ou seja, dos pensamentos que não têm valor nenhum para a nossa vida.
E ele continua: sê bondoso para comigo, como prometeste. Eu sou teu servo, cumpre a promessa que me fizeste. Promessa que fizeste aos que te temem. Livra-me dos insultos de que me causam medo, e os teus julgamentos são bons. Eu quero muito obedecer às tuas leis. Conserva-me vivo, pois tu és justo, né? Este é um atributo de Deus, a justiça, a verdade, né? A base do reino do Senhor está escrito, é a verdade e a justiça. Então, onde prevalece a verdade, a mentira não pode prevalecer, o engano. Onde prevalece a verdade, a justiça, a injustiça não pode prevalecer, porque Deus, ele é um justo juiz. Ele está no controle de tudo e de todos. Ele está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo na face da terra. A palavra do Senhor ensina que ele se inclina para ver a terra, né? Ele está acima de tudo e de todos, acima de qualquer ou autoridade que fazem injustiça, perversidades, né? Contra a vida do seu próximo, contra a vida daqueles que eles eram para julgar com justiça, e julga com imparcialidade, com maldade, a causa do inocente, a causa do oprimido, a causa do pobre, do necessitado, do humilhado. E não sabe ele que acima deles está o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Deus Todo-Poderoso, o Criador da humanidade, o Criador do universo, o Deus que está no controle de tudo, o Deus que faz descer a sepultura e faz tornar a videla, o Deus que abate o exaltado e exalta o abatido, porque Ele é Deus, o Deus que cura e o Deus que fere, porque tudo é dele e para Ele, tudo pertence ao Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é este Deus que nós procuramos, né, compreender, né, os seus ensinamentos através da palavra de Deus, aguardar os mandamentos do Senhor no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E é este Deus que nós vamos agora clamar, orar, pedir ao Senhor sua misericórdia, pedir ao Senhor a sua proteção, seu livramento, pedir ao Senhor que abra nosso entendimento espiritual para que nós possamos entender e compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, porque esta é a vontade de Deus, que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus Cristo, é o ensinamento da palavra de Deus. Por isso que o diabo, ele quer fazer de tudo, né, para impedir da palavra de Deus ser pregada, impedir da palavra de Deus ser anunciada, né? Porque o apóstolo São Paulo escrevendo, ele diz: como crerão se não há quem pregue, né? Então, a nossa missão, né, dos servos de Cristo é levar a mensagem, é pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem vai converter, quem vai libertar, é quem vai salvar, transformar, né? Essa é a nossa missão, meu amigo, meu irmão. É levar o Evangelho do Senhor Jesus. E a sua missão é compartilhar, né? Levar a outras pessoas, a seus familiares, a palavra de Deus. É muito importante
como diz a palavra do Senhor, bem-aventurado aqueles que levam boas novas de salvação, de libertação, de transformação, né? Assim como o Senhor Jesus transformou aquela água em vinho, que Ele venha transformar a sua vida, a sua família, uma vida abençoada, uma família abençoada por Deus, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você, que nós venhamos ter uma vida e vida com abundância, né? Vida na presença de Deus, com temor e tremor no nosso coração. Então que o Senhor continue abençoando a sua vida, e nós vamos entrar na presença de Deus em oração, suplicar a Deus nesta madrugada a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, o Senhor que está no teu alto e sublime trono, meu Deus, acima dos céus, acima dos querubins, como diz a tua palavra. Pai, nesta meia-noite, nós entramos na tua presença em oração e clamamos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus dos céus, ao Criador dos céus e da terra, ao Criador do universo, ao Deus que está no controle de tudo. Pai, só a Ti adoramos, só a Ti prestamos o nosso culto racional, Senhor, e entendemos que sem o Senhor nada nós somos. Sem o Senhor Jesus na nossa vida nós não vamos chegar a lugar nenhum, meu Deus. Sem a Tua paz, sem o Teu amor, sem a Tua humildade, mansidão, temperança, domínio próprio, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama do Teu Espírito Santo, meu Pai, na nossa vida, na nossa família, na família dos nossos amigos e familiares. Abre o entendimento deles, Espírito Santo, para que resplandeça a luz da salvação de Cristo nos seus corações. Abre o entendimento, Pai, daquele que o diabo tem cauterizado a mente com pensamentos maus, com depressão, com a insônia, com a síndrome do pânico, com ansiedade, pensamentos inúteis, ó Deus, sobre a mente, sobre o coração deles, pensamentos de maldade, pensamentos, meu Deus, de prostituição, de crimes, de homicídio, de suicídio, desejo de se matar, de matar, Senhor. Pensamentos inúteis, como a Tua palavra falou para nós nessa madrugada. Livra-nos desses pensamentos maus, das setas satânicas, diabólicas, Senhor. Repreenda em nome do Senhor Jesus nesta madrugada, meu Deus, toda seta do inimigo, todo pensamento mau sobre a mente dessa criatura, sobre o coração dela, que em nome de Jesus venha ser quebrada, venha ser destruída. Pensamento de suicídio, de homicídios, pensamentos de roubo, de crime, pensamentos de jogo, vícios. Meu Pai, liberta em nome do Senhor Jesus nessa madrugada pensamentos depressivos, ó Deus, pensamentos maus, de doenças malignas, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido agora, pensamentos de inveja, pensamentos de orgulho, pensamentos de olho gordo, de maldade contra a vida do seu próximo, em nome do Senhor Jesus. Venha ser quebrado agora todo laço do inimigo, venha ser destruído todo laço de feitiçaria, de bruxaria, todo laço da maldade, venha ser quebrado em nome do Senhor Jesus. Como diz a Tua palavra, meu Pai, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e nós ligamos na terra, Pai, a nossa salvação,
a salvação da nossa família, a salvação dos amigos e familiares. Ligamos a saúde, Pai, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê vida e vida com abundância, que o Senhor prospere-nos como nunca prosperamos, Senhor. Prospere o trabalho das nossas mãos, prospere, meu Deus, ali a empresa, meu Deus, prospere os trabalhadores, a liderança, Pai, prospere, meu Deus, os clientes, envia fartura, abundância, Senhor, multidões de clientes do bem, envia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e abençoa, dando sabedoria, meu Pai, aos líderes, meu Deus, dando sabedoria, paz, harmonia, amor, meu Deus, união. Repreenda o espírito da divisão, da contenda, da intriga, meu Deus, da mágoa, do ódio, do rancor, da raiz de amargura. Em nome do Senhor Jesus, venha ser quebrado, meu Pai, nesta madrugada, no teu nome, Senhor, todo laço dos acidentes, da bala perdida, meu Deus, laços da morte, venha ser quebrado, venha ser destruído, todo laço, toda invocação das trevas, em nome do Senhor Jesus, venha ser repreendido agora da minha vida, dos meus caminhos, da vida da minha esposa, dos seus caminhos, dos seus familiares, dos caminhos da minha mãe, da minha irmã, dos meus irmãos, tios, primos, familiares, sejam repreendidos todo o laço do mal, todo o espírito das trevas, todo pensamento mau, satânico e diabólico, inútil, seja repreendido agora, destruído, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Pai querido, amado e santo, entregamos a nossa madrugada, o nosso sono, a nossa vida em tuas mãos. Entregamos este mês, Pai, que se inicia, mês de março. Deus, entregamos em nome do Senhor Jesus, Pai, ali a empresa, os diretores, a família, todos os funcionários, familiares, abençoando, prosperando, Pai, os clientes, abençoando o trabalho das nossas mãos. Pai, abençoe o Brasil, a nação. Entregamos o Brasil nas tuas mãos, Senhor. Como diz a tua santa palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, varre do poder os maus, os perversos. Retira eles do poder, Pai, porque foi o Senhor que permitiu eles chegarem até lá. Mas se eles estão fazendo injustiça, maldades, Pai, que o Senhor varra eles do poder. Coloque, meu Deus, homens e mulheres temente ao Senhor, homens e mulheres com senso de justiça, meu Deus, no governo do Brasil, da nação. Em nome de Jesus nós te pedimos. Entregamos também a obra do Senhor, todos aqueles que fazem a tua obra, meu Deus, que levam a preciosa semente, a tua palavra genuína, santa e verdadeira. Que o Senhor os guarde, os livre de todo mal. Que o Senhor dê saúde, paz, salvação e libertação, prosperidade. Que o Senhor abençoe ricamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu amigo, meu irmão, a nossa família, né? Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de salvação na nossa vida, na nossa família, né? Que Deus abençoe nosso amigo Sóstenes aí, meu irmão. Um prazer falar com você. Que Deus lhe abençoe aí, meu querido, sua família, sua vida, né? Em nome de Jesus, viu? Fica com Deus, tenha uma boa madrugada. Que o Senhor dê uma semana de portas abertas na sua vida, na sua família, na sua casa. Que o Senhor abençoe ricamente. Esta é a mensagem. Sem Jesus, nada nós podemos fazer, meu amigo.
Sem Jesus não vamos chegar a lugar nenhum. Então que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Tenha uma boa madrugada em nome do Senhor Jesus.